gente tem vamos dizer assim, um pouco de preconceito sobre a linguagem, ou mesmo um pouco de falta de conhecimento, né, sobre a linguagem Dart, e fala que a linguagem Dart ainda é muito nova, que não serve para isso, que não serve para aquilo, que não tem a capacidade que tem em outras linguagens. E eu não sei, pode ser um pouco de falta de conhecimento ou mesmo preconceito por estar na zona de conforto. Mesmo uma linguagem como o Dart, que foi criado lá em meados da primeira release, se não me engano, mas foi lá no meados de 2011, 2012. É uma linguagem muito antiga, muito poderosa, que o Google usa massivamente lá dentro das estruturas dele. Mas muita gente ainda tem esse preconceito. E eu quero mostrar nesse vídeo como que com pouquíssimas linhas de código você consegue montar um web server. Exatamente como o NGIX, como o Nginx, sei lá como é que pronuncia isso, ou o Tomcat da vida, sei lá. Ou Apache, né? Que Apache tem muito mais coisa, mas assim, o mais simples possível, você consegue montar com apenas 3 linhas de código. Então você não sabe nem o que é um web server? Fica nesse vídeo. Meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter Dart, uma das referências hoje de Flutter Dart no Brasil, e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre Flutter e Dart. No passado eu trazia sobre outras coisas também, mas eu resolvi trazer sobre Flutter e Dart só porque é a linguagem que eu me apaixonei. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, então tenho muito conhecimento sobre outras linguagens também, mas me apaixonei pelo Flutter e Dart e quero só falar sobre ela hoje em dia. Então agora eu trago muito conteúdo sobre Flutter e Dart. Então se não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, que toda semana tem um vídeo novo, já ativa o sininho também para você não perder nada, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero trazer? Eu quero trazer que um dos meus motivos para estar aqui no YouTube também é mostrar e tirar um pouquinho desse preconceito que as pessoas têm sobre a linguagem X ou a linguagem Y, que linguagem X não serve para tal coisa. Toda linguagem tem aquilo que ela é mais utilizada, né? Como no Dart, ela é muito mais utilizada para o Flutter, mas ela também tem uma forte capacidade de fazer algumas coisas que são muito úteis para o nosso dia a dia. E a gente acaba às vezes externalizando, utilizando outras linguagens para fazer algumas coisas que o próprio Dart poderia fazer, que com o Dart você poderia fazer. E uma delas é a questão de um web server. O web server nada mais é do que um servidor web para você hospedar o seu site. Se você cria um projeto hoje Flutter Web, você tem a necessidade de fazer o deploy dele, jogar os arquivos dele para dentro de um web server. Ele não roda você só clicando 2 vezes no arquivo. Você tem que rodar dentro de um servidor web. E muita gente utiliza o Python para usar um servidor HTTP para testar os seus projetos Flutter Web, ou mesmo um servidor em Node, ou mesmo um servidor qualquer outro aí em PHP, ou qualquer outro que você possa falar, um Nginx, NGIX ou Nginx, o Apache ou o Tomcat, sei lá, qualquer servidor web por aí. E você poderia fazer isso utilizando a própria linguagem Dart. Você não precisa desses servidores ou de outras linguagens instaladas na sua máquina só para isso. Se você for para estudar, ok. Mas se for só para isso, eu vou mostrar para você que você não precisa disso, tá bom? Então bora lá conhecer um pouquinho. Liberei minha tela aí para vocês. Vou abrir aqui o terminal. Deixa eu abrir aqui um terminal. Cadê? Um novo terminal, tá? Vou criar aqui um projeto, Go Channel, CD, eu já tô aqui, beleza. Vou criar uma pastinha aqui, mkdir, Flutter Web X, tá? Dentro de Flutter Web X, vou criar um projeto, Flutter Create Project Flutter Web X, um projeto web, plataforma somente para a plataforma web, tá bom? Não vou fazer nenhuma construção na web, vou apenas rodar esse projeto aqui, Flutter Web X. Se a gente abrir ele, temos um projeto Flutter simplão, tá? Sem nada, só aquele contador que já vem com o Flutter, tá? Só vou rodar aqui o Flutter PubGet para a gente ter aqui ele disponível, tá bom? Depois disso aqui, vou até fechar porque a gente nem vai utilizar nada dele, vou apenas rodar o build dele. Então aqui, Flutter Build Web, na pasta onde está o seu projeto, você vai fazer um Flutter Build Web, para ele buildar o nosso projeto para o web, ok? Ele vai demorar não demora muito, alguns segundinhos aí, para ele compilar, porque é um projeto muito simples, não tem muito segredo. Deixa ele terminar aqui pra gente.
Legal, rodou. E agora se eu abrir essa pasta aqui, né, se eu abrir essa pastinha aqui do nosso projeto Flutter, você vai ver que agora nós temos aqui uma pastinha build e um projeto web. E dentro dele nós temos toda a parte JavaScript, HTML, CSS, tudo que nós precisamos para rodar no nosso projeto. Se eu clicar aqui duas vezes no index.html, e ele vai abrir aqui para mim, tá? Na web, só que se eu olhar o código-fonte, você vai ver que ele vai dar um monte de erro aqui, ele não vai rodar a aplicação, porque é justamente aquilo que eu falei, nós precisamos de um servidor web para rodar o nosso projeto. Então eu tenho a obrigação agora de subir esses arquivos dentro de um servidor web para conseguir rodar. E é aí que muita gente utiliza outras linguagens para fazer. E eu vou mostrar aqui para você que você não precisa utilizar mais nenhuma linguagem, que você pode sim utilizar o Flutter, o Dart para rodar o seu projeto. Vou sair dessa pasta, vou criar um projeto Dart create-t console full, que é um projeto do console, tá? Dart Web Server, vamos criar esse projetinho aqui. É bem rapidinho. Vou abrir ele, cd Dart Web Server, e vou abrir esse projeto no Visual Studio Code. Antes de... Opa! Code ponto. Aí. Antes de continuar aqui com vocês, eu quero câmera full, só quero informar para vocês que o Dart Week está com inscrições abertas. Não sei se você já se cadastrou para o nosso Dart Week. Nesse nosso Dart Week é nosso evento, uma semana de muito código, que vai acontecer de dia 30 de janeiro a 5 de fevereiro. Então se você não se cadastrou ainda, desce um pouquinho o vídeo aqui, clica aqui na descrição, vai lá e se cadastra. É importante que você se cadastre, você entre já no nosso grupo do WhatsApp, que tem um presente lá para você, várias aulas para você montar o seu ambiente, deixar tudo redondinho para você poder chegar no Dart Week de cabeça, tudo pronto para rodar. A gente vai construir um aplicativo de delivery, então vai ser muito legal e eu te espero lá no Dart Week. Não perde tempo, porque está o código assim simplesmente incrível, tá imperdível, beleza? Te espero lá. Bora, voltando aqui para o nosso vídeo, vamos lá então. Nós temos aqui a nossa pastinha, tem um projeto web, um projeto Dart normal, nós nem vamos utilizar essa função aqui, tá bom? Aqui dentro do nosso bin, nós vamos apagar esse Hello World e nós vamos adicionar, apagar esse da cara aqui também, do teste, deixamos tudo redondinho aqui, tá? E agora a gente vai adicionar duas dependências dentro do nosso pub.dev. Então vamos descomentar os dependencies aqui e vamos adicionar duas dependências. Duas dependências bem simples. É a dependência do shelf, tá? E a dependência do shelf static. Essas duas dependências aqui são importantíssimas, tá bom? Do shelf, se você quiser colocar a versão, é legal você colocar a versão 1.4.0, tá? É a versão que eu estou utilizando aqui na data de 9 de janeiro desse vídeo, tá bom? Pode ser que quando você veja esse vídeo pode ter outras versões. Tente colocar a última versão, se não funcionar, coloque exatamente essas versões aqui, tá bom? Flutter Pub Get, adicionamos, fizemos o build dele aqui. No nosso arquivo bin Dart Web Server, nós vamos simplesmente escrever as seguintes linhas. Vamos criar aqui uma variável pipeline. Dentro dessa variável pipeline, nós vamos criar um pipeline, que é um processo de start da nossa aplicação Shelf aqui, tá bom? Dentro desse pipeline, nós vamos adicionar primeiramente um middleware. Esse middleware é só para a gente ter os logs da nossa aplicação. Todo request dentro do nosso servidor, ele vai ser logado. E o próprio Dart, o Shelf, já traz isso aqui para a gente. Já tem essa possibilidade de a gente colocar um log dos nossos requests que acontece dele, tá bom? E depois nós vamos adicionar um handler, que é o nosso handler que vai ficar escutando as variáveis de um path em específico. Tá? E para isso nós vamos adicionar aqui essa função global, né? Essa função de nível superior, onde a gente vai criar o nosso estático, o URL estática dos nossos arquivos, que é para rodar os nossos HTML, CSS, JavaScript, que é conteúdos estáticos, ok? Aqui dentro nós vamos passar um path e também vamos passar aqui um default document para ser um index.html, tá bom? No nosso path aqui a gente precisa passar onde está o path dos nossos arquivos, tá? Então para isso, /, porque a gente vai sair do nosso Dart Server, vamos colocar aqui o nosso Flutter Web X, que é a pastinha onde está o Flutter Web, build/web. Ah, da onde eu peguei isso? Eu vim aqui, mesma coisa que você pegar aqui dentro desse cara aí, dois pontos, aonde a gente criou o nosso projeto Flutter Web, né? Então, se eu sair aqui, nós criamos o projeto Flutter Web nesse caminho aqui, ó, Flutter cd Flutter
WebX, tá? Então, esse aqui é o caminho completo, e dois pontos, tal. Eu posso passar esse caminho completo aqui. Como eu posso passar, como eu já estou na mesma pasta, eu simplesmente saí da pasta raiz no meu projeto, fui para a pasta Flutter Web, fui para a pasta Build e fui para a pasta Web, tá bom? Então, você pode colocar isso aqui ou diretamente isso aqui. Opa. Isso aqui, e dois pontos, inverte as barras aqui. E aí, na onde está o seu path aí, também vai funcionar, tá bom? E aí, basta a gente importar aqui o shelf IO. Então tá, para isso nós vamos fazer o import aqui do package shelf barra shelf IO. E vamos dar um alias para ele, para IO, só para a gente pegar exatamente o cara que a gente quer. IO.server. Dentro desse server eu vou ter que passar o meu pipeline, que é o pipeline de start da minha aplicação. Qual é a URL que eu quero acessar? Eu vou colocar 0.0.0.0 para ele poder acessar tanto pelo localhost como pelo IP. E vou colocar aqui a porta 80. E pronto. Basta eu executar esse carinha aqui. Se eu fizer um run aqui desse cara, ele vai rodar aqui, já está rodando, na verdade, o run não. Vamos rodar como projeto mesmo, porque eu não compilei ele, né? Create a launcher JSON, tá? E aí aqui, program. Dentro desse program nós vamos utilizar $workspace folder /bin / o nosso arquivo, que é dart web server.dart. Ok? Pronto. Agora eu vou rodar aqui. Rodei. E pronto, está startado aqui. Vou abrir o browser aqui e vou digitar localhost. E pronto! Estamos com a nossa aplicação rodando aqui, ó, lindamente no Flutter, bonitona, tá bom? Mas legal, e se você nem quiser isso, se você nem quiser criar uma aplicação shelf para isso, você pode utilizar de um cara que já existe aqui dentro do Dart. Tá? Do Dart não, dos packages, né? Você pode utilizar um package aqui para... Cadê? Aqui. Um package para fazer isso pra gente, tá bom? E esse package se chama pub.dev dhttpd, que é Dart HTTPD. Então, servidor Dart HTTP, tá bom? Para instalar ele, você vai vir aqui, ó, Dart pub global activate dhttp. Então, abra aqui o terminal e rode esse comando. Ele vai instalar ele dentro da sua máquina, tá bom? Depois disso, você vem aqui dentro do seu projeto Flutter Web e simplesmente digite o comando dhttpd --path build /web Pronto. E aí você vai ter exatamente esse mesmo resultado, só que aqui ele sobe na porta 8080, tá bom? Então você tem que colocar localhost 2.8080, tá? E aí ele vai carregar aqui para você. Se você quiser rodar na 80, se eu não me engano, você tem como passar aqui a porta que você quer rodar, ó, -p, tá? Então se você quiser rodar na porta 80, você pode pausar esse cara, colocar aqui -path, -p 80. Pronto, aí agora ele vai rodar na porta 80, conforme exatamente como a gente fez o nosso servidor de aplicação, tá bom? Então, galerinha, nesse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Veja o poder do Dart, veja que você consegue fazer aquilo que você quiser aqui dentro do Dart, que você não precisa ter medo por ser uma linguagem nova, não é uma linguagem nova, é uma linguagem desde 2011, agora está linkada junto com o Flutter, então ela está crescendo demais, então olhe para essa linguagem com um pouco mais de confiança, tá bom? E veja que você não precisa de mais nada além para rodar, testar os seus projetos Flutter Web, tem um servidor pronto aqui para você, tá bom? Então, nesse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Lembra do Dart Week, dia 30 de janeiro, não perde tempo, clica aqui, se cadastra e vai lá e completa o seu cadastro. Se você não completou o cadastro, vai lá e completa, que é importante, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.